E, gente, a gente começou falando, e eu tô bem curiosa, porque a gente começou falando sobre conhecer aí o perfil dos colaboradores, sabia? É uma ótima estratégia, sabe para quê? Para você atingir resultados melhores e com curto prazo, mas também com longo prazo. Porque tem situações que o prazo é menor, tem situações que é um longo prazo. E todo mundo quer ter resultado, né, Jéssica? Verdade, Carol. E é sobre isso que agora a gente vai conversar com a consultora organizacional Milta Rocha. Muito bem-vinda, Milta. Que prazer de ter aqui com a gente. Prazer é meu. Saudades de você! Pois é, já tem um tempinho, Você já conhecia né, Carol? ela, então? Já, mas tem um tempinho, não tem? Tem um tempinho. E aqui, você viu... O que você achou do cenário novo? Achei sensacional. Gostou? Eu estou me sentindo Ai, aqui olha, nessa você tá na área mesa. VIP. A área VIP é a área dos comes e bebes. Essa Quer mesa cafezinho? maravilhosa. Tem que comer. Você quer água, Eu adoro café, gente. então deixa eu te servir, vai. Fica à sou vontade, porque cafezeira. Sou aqui... uma ótima anfitriã. Ai, olha. que Vai bom. servindo e eu vou falando. Viu, diretora? Participa aqui, gente. Participa com a gente, fazendo pergunta, tirando sua dúvida. 319-8402-9756. 319-8402-9756. Manda sua pergunta pra cá. Anota aí, manda por escrito, tá? Coloca o seu nome, o nome da sua cidade, pra gente poder, né, honrar você e tirar a sua dúvida. Aproveita a oportunidade que nós temos aqui de conversar. Nós sempre trazemos aqui os melhores especialistas em cada área. E hoje, falando, gente, sobre algo que é importante. Perfil de... Primeiro, o que seriam os colaboradores, Mil? Os profissionais que atuam na empresa. Alguns são chamados, algumas empresas vão chamar de funcionários, de empregados, colaboradores. Faz pouca diferença. Fica mais chique colaborador. Fica mais chique. Eu também acho. Não, eu Eu acho fiquei que perguntando o que o que chamar, colaborador? eu acho que fica muito mais... É. Acho que valoriza. Isso se aplica também dentro de equipes? Assim, não necessariamente dentro de empresas, mas talvez... Equipe voluntária? Equipes. Sim, são colaboradores daquele projeto. Não há mal nenhum em dizer Legal. empregado, funcionário, Sim. entende? Mas, de fato, soa melhor. Sim, A Colaborador. equipe de colaboradores. Não Gostei. é errado, né? Gostei. Usar o termo empregado, Quando funcionário. a gente fala perfil, o que poderia, a gente poderia definir, por exemplo, a importância desse perfil, de você conhecer o perfil de cada um? Todos os perfis são importantes, primeiro? São extremamente importantes. O que é o perfil? É o estilo. Quando você pensa num perfil para uma vaga, você precisa pensar no estilo, Sim. no jeito de ser da pessoa. Né? E por que é importante? Porque nós temos características muito diferentes e os colaboradores, dentre esses colaboradores, nós precisamos ter pessoas com características diferentes, nas áreas diferentes. Então, Sim. por que é importante? Você vai ficar muito mais feliz se você puder atuar numa área em que as suas habilidades, as suas facilidades vão ser utilizadas. E o contrário, vai ficar muito frustrado Sim. se você tem um potencial que não pode ser Sim. utilizado na sua área de atuação. E a equipe também, como um todo, sofre. Se você é colocado num lugar errado, não somente você fica frustrado, mas toda a equipe também sofre, porque você fica insatisfeito, você não trabalha direito e aí toda a equipe sofre por causa disso, não é? É porque é uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça. Então, como a Carol perguntou ali, todos os perfis são importantes. Nós somos diferentes, o nosso jeito de atuar é diferente. Sim, sim. Em essência, nós somos iguais, nós queremos as mesmas coisas, todos querem entregar resultados, né? Mas o jeito de fazer as coisas é diferente. Então, o fato de sermos diferentes não quer dizer que riqueza. sejamos iguais, que sejamos melhores ou piores. Sim. Todos são igualmente importantes. Mas que, para aquela atividade específica, qual a característica que é importante? Vamos então falando sobre os perfis, que colocasse, você explicasse, perfeccionistas. Poderia ser, assim, os detalhistas. Sim, olha, eu queria dizer que o café é de verdade, viu, gente? Olha, o café é de verdade, tá delicioso. A gente sempre fala que é de verdade, É de mas aí verdade o convidado tem que... Isso mesmo. Está bom, ele é bom de verdade. Desculpa, eu até me perguntei. Os perfeccionistas são os detalhistas. São muito detalhistas, metódicos. Então, é muito legal você ter pessoas metódicas e pessoas que sejam mais cuidadosas, que se apeguem mais a detalhes. Sim. Para algumas áreas, isso é fundamental. Numa área mais criativa, por exemplo, o metódico, o perfeccionista, não vai ser muito legal. Atrapalha o negócio. Não vai? Ele se trava um pouco. Mas vamos imaginar, por exemplo, para uma área
área de controladoria, uma área de contábeis, por exemplo, de finanças. Você pode ser flexível, criativo, por exemplo, com um balanço financeiro, não tem jeito, né? Então, para essas áreas, o perfeccionista, o metódico, o estruturado, ele vai ser importante. Então, o que eu queria até perguntar, por exemplo, às vezes a empresa ela precisa de um perfil, não acha o perfil. Muitas empresas acabam pegando um outro para ocupar, e aí é um problema. Mas quando realmente a empresa ela tem aquele compromisso, ela não contrata outro que não seja aquele perfil. Isso é muito sério, né? É muito sério. É difícil não encontrar o perfil. A questão é quem está selecionando, seja a equipe interna, seja uma consultoria... A tendência dele é pegar gente do perfil dele. Ele tem que entender o perfil da vaga. A gente sempre vai dizer, gente, que a gente tem que pensar na cadeira. Então, assim, quem deve ocupar essa cadeira? Qual é o estilo? Qual é o perfil do profissional? Porque com que características? A gente identifica mais. Você se identifica mais com o perfil, eu com o outro. Só que aquilo tem a ver com a vaga? Somente se a vaga for para trabalhar com você. Então, você está fazendo a vaga para uma outra área. Você precisa compreender as especificidades daquela área para buscar, então, o profissional mais adequado. É muito difícil não encontrar. O que acontece nesse caminho é não compreender ou pode ser que a área demandante não esclareça o perfil. Então, por exemplo, nós somos chatos para isso. Eu estou com uma vaga agora para uma empresa da Argentina. E eu disse, olha, nós não vamos atender vocês. E eles estão insistindo, mas porque eu não estou conseguindo compreender o que vocês querem. Uau. Então, eu vou atender mal, porque eles não informam direito. Né? Então, é preciso, olha, que atividades essa pessoa vai realizar, que tipo de requisitos básicos são importantes, com que tipo de gestor esse profissional vai trabalhar. Tudo isso é muito importante. Agora, você falou um pouquinho do perfeccionista e os líderes. Quem são qual que é esse tipo de perfil? São pessoas que têm facilidade e que gostam de organizar, de estarem à frente, de planejar, de orientar. Pessoas que fazem isso com facilidade. Pessoas que gostam de desafio, porque o líder, ele precisa gostar de desafio, não é? Então, esses profissionais, eles são muito importantes. E nem todo profissional da empresa precisa ter perfil de liderança. Porque pode ser, de novo, eu vou falar da frustração. Que é bom executor, né? Exatamente. Pode ser que ele tenha que atuar mais como executor, como técnico, e não vai ter chance de usar suas características de liderança. Então, são pessoas que naturalmente se destacam. Então, por exemplo, a gente propõe entrevistas por competência, dinâmicas, provas situacionais, para ver como que a pessoa se sai ali, né? Entendi. Então, ela sempre vai se destacar tomando iniciativa. Estes são os mais... comuns. Entendi. Os flexíveis. O que são os flexíveis? Pessoas que têm facilidade para lidar com situações diversas. Alguns profissionais não. Por exemplo, o técnico, ele é muito focado. O nível de qualificação, de investimento e estudo dele é mais aprofundado. As pessoas mais flexíveis são mais generalistas, ela tem um conhecimento mais generalista. Então, ela transita bem em várias áreas, com vários tipos de equipe. São pessoas que têm mais essa facilidade. Ele é mais diplomata, né? Exatamente. Elas cabem, a gente diz que elas cabem bem em muitas cadeiras diferentes. Entendi. A gente poderia falar, por exemplo, aqui a gente está falando de perfis de colaboradores. Por exemplo, uma pessoa que é muito perfeccionista, normalmente ela é mais rígida. Ela não é tão flexível. Pode, às vezes, acabar uma coisa entrando um pouquinho na outra, sim? Pode. Ah, entendi. E as duas precisam trabalhar juntas, porque o que é o perfeccionista, ele é muito rígido mesmo. Ele vai precisar de alguém flexível trabalhando com ele. Exatamente, para equilibrar um pouco, verdade. porque a gente sempre pensa assim, em regras que são centrais e regras periféricas. Regras centrais não podem ser flexibilizadas. Então, para isso, aí o metódico, o perfeccionista é ótimo. Mas nem todas as regras são centrais. E aí o flexível, o criativo, ainda mais se lidar com gente. Exatamente, ele entra e quebra um pouco. Porque o perfeccionista, ele é muito exigente com o outro.
Mas ele é muito exigente com ele mesmo. Sim. Então, ele pode ser visto e, comumente, ele é visto como um chato, como exigente demais, né? É verdade. Não é um pouco? Sim. Então, alguém ali na equipe que seja mais flexível vai quebrar isso um pouco para que o clima nessa equipe aí de colaboradores fique mais leve e que não pese tanto ali pro perfeccionista. Manda sua pergunta para cá, aproveita que a gente está aqui batendo um papo com a Milta Rocha, que é consultora organizacional, tirando aí dos perfis de colaboradores. E é tão interessante que é muito legal a gente descobrir os perfis, porque a gente sabe com quem colocar quem, não é? Porque igual você acabou de dar o exemplo do perfeccionista e do flexível, que eles precisam um do outro para trabalhar, né? Sim. Mais o perfeccionista com flexível, na verdade. Mas eu acredito que existem outros exemplos aqui, né? Dá um outro exemplo pra gente de dois aí que trabalham bem juntos, que na verdade precisam um do outro para ter um bom ambiente no trabalho. Então, todos são importantes, né? Eu acho que a gente nem colocou ali, por exemplo, o emotivo. O emotivo, ele é meio artista, então a gente colocou lá o emotivo, o líder, o técnico, o perfeccionista, o flexível, o competitivo, que gosta de desafios, né? Mas todos eles vão combinar, porque não é fácil trabalhar juntos, de uma maneira equilibrada, produtiva, sem atrito. Então, a gente tem alguns aí que vão entrar para dar esse equilíbrio. Tem um que é mais perceptivo, tem um que é o amistoso, que é o conselheiro. Então, esses perfis, em geral, é importante. A gente, inclusive, faz avaliação de sinergia de equipes, para a gente entender de que perfil a gente está precisando naquela equipe. Então, vai ser complementar. Um que é mais emotivo, que é o mais chorão, o emotivo é aquele artista, sabe? Ele gosta daquilo que falta. Aí alguém vai lá e fala, meu amigo, bota o pé no chão aqui. Olha aqui, vamos encarar esse desafio. Vamos entregar isso no tempo certo. Então, é muito importante. O grande desafio que a gente acha é assim, quando você não tem a chance de fazer essa avaliação. E quando as pessoas não são alocadas nas áreas com a observação desse perfil. Você exige de uma pessoa uma coisa que não é o perfil dela. Que não é o perfil. Ela vai ser um desgaste muito grande para ela conseguir. Ela pode até conseguir te dar, mas ela fica desgastada, não é natural. Porque toda profissão, toda atuação vai exigir de nós esforço. Mas o esforço não precisa ser sofrimento. Quando eu estou no lugar errado, isso pode virar sofrimento. Então, eu vou dar um exemplo, órgãos públicos. Não é? O profissional se submete a provas, etc., e ele entra para um órgão público e dificilmente, isso já está evoluindo, mas dificilmente ele é alocado numa área considerando o currículo, as experiências e o perfil dele. Então, imagina o nível de frustração nessas instituições quando isso acontece. Já existem órgãos públicos que estão saindo à frente aí, estão fazendo essa avaliação. Já é difícil para entrar no órgão público. No órgão público. Você estuda e aí você entra, de repente você não fica no lugar. Sim. E é aquela história assim, eu caí de paraquedas. Então, é legal fazer essa avaliação. Qual experiência essa pessoa tem, esse profissional tem? Qual é a formação, não é? E avaliar isso daí, as características dela. Qual seria a diferença do perfeccionista para o metódico? É mais ou menos. O perfeccionista, ele trabalha de forma mais metódica. Ele é cheio de processos, ele gosta de regras. Sim. Então, ele usa o método para fazer o melhor, porque o objetivo dele é entregar o melhor. Ele tem até um pouco de dificuldade, por exemplo, de delegar, porque como ele é perfeccionista, ele só quer entrar aquilo que é perfeito. Mas então o método é uma ferramenta para ele, tá? Quando a gente fala, por exemplo, os extrovertidos seriam os comunicativos? Normalmente o flexível é mais extrovertido? Ou não? Normalmente, nem todo flexível vai ser extrovertido, mas em geral é. O extrovertido é uma pessoa que ela já, nos primeiros momentos, ali, nos primeiros contatos, ela já se mostra ela já se mostra mais alegre, ela já se mostra mais espontânea. E essas pessoas têm sim mais flexibilidade de lidar, de estar em vários ambientes. Sim, sim. Né? São pessoas que cabem melhor, são pessoas mais... Você imagina, né? Você receber um bom dia, sim, sério, bom dia.
Bom, deu bom dia. Outro bom dia, né? Nós vimos aí o bom dia da Carol aqui hoje. Bom dia da Carol, Bom dia! Faz o dia mesmo, propõe que o dia fique, dá um outro ritmo para aquele dia ali. Quando você falou de funcionário público, eu fico pensando, às vezes as pessoas falam, né, tão mal, às vezes, do funcionário público, né? E às vezes, realmente, ele às vezes não exerce aquilo porque ele está frustrado. É porque ele está frustrado. A frustração é, ele estudou, dedicou tanto tempo, mas de repente ele está num lugar e falou, gente, eu nadei e morri. Ele costuma ser muito mais capaz e ele não consegue usar da capacidade dele no trabalho. Agora, Milton, conta pra gente, os analistas, eles são geralmente aqueles mais planejadores? O analista, ele tem uma percepção focada e eles atuam de maneira a planejar e organizar. Eles são mais cautelosos. Por que que normalmente nas equipes você tem analistas desde a entrada, você tem analistas júniores, você tem analistas plenos, sêniores, em todas essas áreas. Por quê? Porque toda área requer alguém de planejamento, de visão de futuro e que com uma percepção da área como um todo e com foco em atividades específicas. O analista, ele é fundamental, né? E o analista, ele pode ser um perfeccionista, que atua como analista. Ele pode ser um extrovertido, que atue como um analista, né? Mas ele tem essa percepção do todo, né? Da empresa como um todo, da equipe como um todo, e ele é focado no resultado daquela tarefa, daquela equipe. Qual que seria a diferença, então, do analista, por exemplo, dos técnicos? Quando a gente fala perfil técnico especificamente, o analista ele pode trabalhar como um técnico, mas quando a gente fala no perfil técnico, são pessoas cujo foco é mais estrito, é mais aprofundado. Então, eles preferem atividades, por exemplo... Seria um especialista na área. Especialista, em que eles não têm muita interação. Eles focam... Então, por exemplo, o analista... ele vai fazer o planejamento, né? E o técnico, ele executa. O técnico não gosta muito de várias áreas. Entendi. Entende? Ele é tipo focado. Bem focado. Ele é focado assim, ele tem muito conhecimento em uma área. Em uma área. E não em várias. Quando a gente faz uma análise de perfil, por exemplo, a gente vê quando é técnico, em geral, você não vê nenhuma flexibilidade. Você não vê, por exemplo, eu tenho um pouquinho do flexível, eu tenho um pouquinho do desafio, eu tenho um pouquinho de gestão. Não, o técnico, normalmente, ele é quase 100% técnico. Aí as âncoras dele, por exemplo, são qualidade, tempo de entrega, foco. Então, são pessoas que querem aprofundar. Então, por exemplo, na formação, ele vai fazer graduação numa área, vou te dar um exemplo de um que a gente atendeu recentemente. Então, um veterinário, ele fez pós-graduação em nutrição bovina, e ele fez mestrado em nutrição bovina. Então, ele é totalmente dentro de toda a veterinária, que é uma área muito ampla, ele focou exatamente em nutrição bovina. É somente com aquilo que ele quer trabalhar. Entendi. Agora, fala um pouquinho pra gente dos competitivos e como que isso pode ser trazido, né, para dentro do trabalho, dentro da equipe, de uma forma saudável. O competitivo, gente, normalmente atua nas áreas comerciais, que são áreas que permitem uma variação, uma remuneração variável. E esse profissional é super importante. Atualmente, hoje, 90% das vagas que a gente tem são para a área comercial. As empresas precisam demais dessa pessoa, porque são pessoas que gostam de desafio e o competitivo tem uma crença. A crença do competitivo é assim, eu tenho êxito, então eu sigo em frente. Exatamente. Muito confiante? Muito confiante, muito confiante. Mas tem que ser, porque vender um produto ou um serviço, gente, é desafiador. Porque o cliente hoje, ele é muito bem informado. Você dá uma informação para ele aqui, ele pode, na hora,
te contestar, porque ele tem acesso aqui na mão, né, no celular. Sim. Então, o profissional aí das áreas mais estratégicas, das áreas comerciais, precisam ser competitivos. Aí a Jéssica perguntou aqui, mas como é que eu trago isso de maneira positiva? Porque você já pensou em algo negativo, não é? Já pensei nos puxão de Furando o olho. cabelo. De furar o olho, exatamente, de dar rasteira para conseguir alguma coisa. Isso daí não é necessariamente, não tem que ser necessariamente o perfil do profissional competitivo. Isso daí é imaturidade. Imaturidade é o seguinte, eu dou uma rasteira e aí eu levo vantagem. E a gente vê isso no futebol, por exemplo, a gente fica bravo, né? Porque um jogador leva uma rasteira e, de fato, o outro acaba levando vantagem. Mas, na atividade profissional, isso não pode acontecer. Existem pessoas assim, existem, mas ele precisa ter treinamento, ele precisa ter gestores, mentores que o inspirem, que o ajudem para que ele cresça, que ele use, sim, de maneira saudável essa característica de gostar de desafio, né? Agora, ele vai deixar para trás quem não quer caminhar. Entendi. Ele não vai ficar preocupado assim. A gente já viu isso. Vende isso também. Vem aqui, vamos Quer bater. vender? Não, pode deixar que eu vendo. Não, vamos bater a meta juntos. Não tem isso. Nossa, eu tô vendendo demais, você está ficando para trás. Não tem isso, né? Agora, lembrando que agir de maneira inadequada, né? Furar o olho. Tem a ver com caráter também, Isso é né? caráter, isso é caráter e imaturidade, tá? Você pode pegar pessoas imaturas que têm esse perfil e treiná-las, moldá-las para fazer um trabalho legal. Porque, volto a dizer, é um profissional muito, muito importante. Porque é ele que faz ali a interface com o mercado, com o cliente. Porque tem coisas que são princípios, né? Aí que vem dentro, o princípio, igual o pastor Márcio falou no início, sobre fidelidade, né? Então, fidelidade tem que estar em todos os colaboradores. É verdade. Né? Então, tem algumas coisas que são imutáveis, né? Todo mundo precisa ter. Agora, a empresa precisa cuidar disso. Quais são as diretrizes da empresa? Porque as diretrizes vêm de cima, vêm da liderança. Então, essa liderança está aplaudindo uma atitude dessa? Eu atropelo todo mundo, mas eu entrego o resultado. Aí ela vai abrindo precedente. Ela vai abrindo precedente. Então, se ela aplaude esse comportamento, ela está dizendo, é isso que eu quero, é isso que eu aprovo. Não é legal. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.